Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vou dar início ao estudo fazendo a leitura da lição 127 do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Humanidade Real. E Emmanuel inicia citando do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Eis o homem. Palavras de Pilatos, né? Eis o homem. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Uau! Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa noite de estudos. Mestre Jesus, mais uma vez, nos reunimos em Teu nome para estudar mais um pouco dos Teus ensinamentos divinos, buscando a nossa iluminação, a nossa pacificação, o nosso aprimoramento. De onde estiveres, Mestre, envia as Tuas vibrações sobre nós, especialmente sobre o nosso irmão Serginho, que vai conduzir os nossos raciocínios esta noite, para alcançarmos a grandiosidade dos Teus ensinamentos, nessa busca incessante de encontrarmos contigo. Assim sendo, Mestre Jesus, seja pois em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga desta casa, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado nossa noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridas irmãs,
Queridos irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam aqui conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, harmonia e conduzindo os estudos da noite. Se for pelas mãos deles, vai ser bem melhor. Vamos procurar nos entregar como instrumentos e que eles possam utilizar da melhor forma possível, né, a noite de hoje. Acho que talvez daqui eu fique um pouquinho melhor, só para a gente acompanhar. Eu coloquei aqui no quadro os livros, não evidentemente, né, todo o livro, mas de onde nós buscamos a fonte para o nosso tema da noite de hoje: reencarnação e cultura. E parece que aí, ao longo desse mês a casa se dedicou aí a falar um pouco sobre esse assunto, né? E eu olhei lá na escala, os temas têm mais ou menos essa direção. E esse tema nós encontramos nesse livro do Martins Peralva, Estudando o Evangelho. É um livro onde esse nosso irmão se dedica a trazer comentários para nós a respeito dos ensinamentos do Cristo, a respeito dos ensinamentos que nós encontramos lá nos Evangelhos, sempre à base, né, sempre à luz da doutrina espírita, sempre interpretando e esclarecendo os ensinamentos de Jesus à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Nós também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, item 13, quando os Espíritos estudam, né, nos orientam falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. Tem tudo a ver com o nosso tema, reencarnação e cultura. E nós também encontramos lá nesse livro o Evangelho por Emmanuel, não sei se vocês conhecem essa obra. É uma obra composta por 6 livros, onde foi feita uma coletânea dos ensinamentos de Emmanuel. Pegou-se todas essas páginas, né, do livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e tantos livros que Emmanuel escreveu, e organizou, de forma que a gente tem lá no primeiro livro os comentários de Emmanuel a respeito do Evangelho de Mateus. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, tudo que Emmanuel estudou. Temos os comentários de Emmanuel referente ao Evangelho de Marcos, de Lucas, de João e também sobre as cartas de Paulo. Então, lá nessa obra, né, o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, nós também encontramos Emmanuel interpretando para a gente essas passagenzinhas. E nós buscamos esse livro porque o Martins Peralva, ele começa... Isso é tudo conta para pagar. A gente bota aqui dentro que é para ver se os espíritos ajudam, entendeu? A gente coloca logo dentro do livro espírita. E o Martins Peralva, ele começa a página falando de reencarnação e cultura, baseado num ensinamentozinho de Paulo, de um trechozinho da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quando nós pegamos a Bíblia com as traduções de hoje em dia, nós encontramos escrito diferente, a mesma coisa, mas com outras palavras. Quando a gente pega essas Bíblias que nós encontramos aqui, Paulo, a tradução, né, foi: o saber incha, e mais a caridade edifica. Então, dependendo da tradução, a gente encontra de uma forma ou de outra, mas o sentido é o mesmo, né? Quando Paulo diz lá na Bíblia, incha, ele está querendo justamente dizer isso. Nós nos inchamos espiritualmente, é a soberba, é o orgulho, é a vaidade. É o que o Paulo, então, diz para a gente, que o saber incha ou ensoberbece, enquanto que o amor ou a caridade, segundo Paulo, edifica, ou seja, nos eleva, nos faz crescer.
Por isso que nós buscamos os comentários de Emmanuel lá nesse livro. E eu também fiz questão de lá buscar e começarmos por Paulo, justamente por causa da importância da figura dele e da representação dele. Vocês lembram quem foi Paulo de Tarso? Verinha lembra? Lembra. Acho que, talvez aqui todos já tenham ouvido falar. Paulo de Tarso, ele era um romano que detinha um alto cargo político, era um homem rico e muito instruído. Ele tinha uma posição social muito elevada, tanto financeiramente como culturalmente. Então ele era aquele romano de porte forte, ele era um chefe de exército, e ele tinha um porte, fisicamente falando, um porte forte, e era uma pessoa muito altiva, é aquele que impunha respeito à sua fala, e ele então era um homem extremamente orgulhoso, ele era um homem extremamente senhor de si, e os outros tinham que obedecê-lo, as outras pessoas, aqueles, entre aspas, os gentios, aqueles que não tinham a altura, a estatura daquele homem, tinham que se abaixar, tinham que abaixar a sua cabeça diante dele. Afinal de contas, ele era um romano e não era um romano qualquer, era um romano que detinha um cargo elevado na estrutura romana. E Paulo, quando ele não chega a conhecer o Cristo, mas ele viveu na época do Cristo, ele não chega a conhecer o Cristo. Mas ele conhece o cristianismo, ele toma conhecimento do cristianismo. E como que ele toma conhecimento do cristianismo? Ele vai na casa do caminho, aonde os apóstolos, após a partida do Cristo, se reuniam para falar do Cristo, para relembrar os ensinamentos do Cristo. E quando ele ouve aquelas pessoas, os judeus, os gentios, falarem do Cristo, enaltecendo o Cristo, falando da figura do Cristo, colocando o Cristo como um próprio Deus, ele se ofende extremamente. Como que essas pessoas podem ter na figura de um judeu, filho de um carpinteiro, sem estudo, sem patente, acima de nós romanos? E ele não admite aquilo, ele se ofende com aquilo. E ele se dirige à pessoa que estava falando do Cristo e ele exige uma retratação. Ele não quer que aquela pessoa se dirija ao Cristo, fale do Cristo daquela forma. E essa pessoa se recusa a deixar de falar do Cristo da forma, com todo o amor, com todo o carinho que falava, e por isso então ele é castigado até a morte por ordem de Paulo. Paulo manda que ele fosse chicoteado, que ele fosse castigado, obrigado, velho, até que ele então abandonasse aquela ideia, aquela iniciativa de falar do Cristo, de propagar as ideias do Cristo. E como ele se nega a fazer isso, ele permanece firme em falar do Cristo e do cristianismo, então ele chega à morte, ele vai até a morte sendo castigado por Paulo. E Paulo, então, cria uma grande revolta pela figura do Cristo e passa a perseguir todos os cristãos, e ele passa a dar ordem que os cristãos fossem presos e levados à morte. Ele entra num processo de extermínio dos cristãos. Ele queria ver o cristianismo apagado da terra. E ele então passa a se dedicar a isso, e ele cria um ódio inexplicável pela figura do Cristo. Olha só o orgulho dentro dessa pessoa. Não pode ter alguém gentio, alguém do povo maior do que eu, mais admirado do que eu. E então ele passa a perseguir ferrenhamente. E Paulo, então, ele começa a viajar por todas as cidades, procurando os grupos cristãos que estavam se formando para colocar fim nesses grupos.
E ele então viaja para a cidade de Damasco, justamente com esse intento. E quando ele vai se aproximando da entrada de Damasco, ele, carregando com ele todo aquele ódio, toda aquela revolta, vê uma luz imensa, e ele só sabe descrever que é uma luz imensa. E quando ele vê aquela luz, ele não resiste, ele desce do cavalo e ele cai de joelhos. Tamanha força daquela luz que ele vê. E ele só escuta uma voz se dirigindo a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Bastou isso, ele cai em prantos, ele chora todas as lágrimas que tinha para chorar, ele perde todas as forças, ele desmaia ali na estrada, tamanha energia. E essa energia bastou para que ele se convertesse nesse momento. Ele percebeu que quem falava com ele era o Cristo que ele tanto perseguia. E a partir desse instante, então, ele inverte o lado e ele passa a ser um defensor do Cristo, e ele passa a defender o Cristo e o cristianismo com todas as suas forças. E ele se utiliza, e ele então deixa a sua patente, né, de seu cargo político de Roma, ele se iguala aos gentios e ele passa então a defender o Cristo e a disseminar os ensinamentos do Cristo. Há uma conversão extraordinária, maravilhosa, somente com a força daquela voz e daquela luz. Paulo, por que me persegues? E nesse instante ele muda a sua própria identidade, porque ele se chamava Saulo. E então ele abandona o seu nome de batismo, Saulo, e ele passa a se dominar Paulo, que significa a sua transformação, deixa de ser aquele homem comum para ser um propagador das ideias do cristianismo. Então nós percebemos aí esse homem todo cheio de si, esse homem verdadeiramente soberbo, esse homem inchado, passando por uma enorme transformação interior, porque ele dedica a sua vida e depois ele morre pobre, ele doa toda a sua riqueza e ele se transforma realmente num homem simples do povo por causa do Cristo. Ele alcança essa transformação e Paulo, nesse seu trabalho de disseminar o cristianismo, ele vai se dedicando a toda a sua vida, até que um dia a idade chega, isso costuma acontecer com algumas pessoas, outras morrem cedo, mas quem fica velho perde as forças físicas. E aconteceu isso com Paulo, ele ficou velhinho e ele não tinha mais condições de viajar pelas cidades disseminando os ensinamentos do Cristo, disseminando o cristianismo. E um dia Paulo, velhinho, querendo visitar as cidades para disseminar os ensinamentos do Cristo, mas sem forças físicas para isso, ele então se encontra na sua casa entristecido, abatido, porque ele precisava continuar falando do Cristo para as pessoas. Aí, nesse momento, Jesus aparece para ele. Gente, perdoa a voz, eu tive uma faringite há pouco tempo, continuo com a voz rouca até hoje. E é o próprio Cristo que aparece para ele e diz a ele: Paulo, você não precisa ir fisicamente até os povos, até as igrejas fundadas. Escreva cartas e mande para esses grupos. Você pode estar presente nesses grupos por meio de cartas. E é aí então que Paulo passa a se dedicar a escrever as cartas para esses povos. E ele escreve então para os povos, para os cristãos, para as comunidades cristãs de Corinto, de Tessalônica, que aí então nós encontramos as cartas aos coríntios, aos tessalonicenses, aos romanos. É Paulo já velhinho, sem poder ir presencialmente, falando do Cristo, orientando por meio de suas cartas. Então, realmente, vale a pena, às vezes, a gente se dedicar um pouquinho, porque nós encontramos nessas cartas de Paulo a essas comunidades cristãs, a essas primeiras comunidades, Paulo tentando sanar problemas de grupo que
que nós encontramos até hoje nos nossos grupos. Os mesmos problemas que nós enfrentamos de convívio, de opinião, de vontades dentro dos nossos grupos, Paulo encontrava nas suas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs. E com isso nós podemos aprender e tirar muita coisa como lição de convívio nos nossos grupos até hoje. Mas entrando então aqui no nosso assunto, depois de termos falado de Paulo, por causa dessa figura soberba, inchada, que se transformou numa pessoa simples e puro amor pelo Cristo, para falarmos justamente do tema cultura, do tema sabedoria. O que o Martins Peralva fala para nós sobre esse tema? Cultura, o que é cultura? Conhecimento. Tudo aquilo que nós vamos aprendendo durante as nossas vidas, durante a nossa existência, vai formando uma bagagem. Essa bagagem nós podemos chamar, então, da nossa mochila de cultura. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Todos nós temos essa bagagem, todos nós temos cultura, todos nós aprendemos alguma coisa. E essa bagagem, ela não chegou nessa vida vazia. Às vezes nós temos a impressão que ela veio vazia, não é verdade? Temos a impressão que nascemos, não sabíamos absolutamente nada. E tudo que nós aprendemos nessa vida. Na família, na escola, no grupo social, que nós fomos aprendendo. Embora, às vezes, temos essa impressão, isso não é verdade. Nós temos a nossa bagagem, que nós não temos acesso direto, a nossa consciência não tem acesso direto. Quem tem acesso é a nossa inconsciência. A nossa consciência tem acesso a essa bagagem cultural que nós estamos adquirindo nessa vida. Então, o português que nós aprendemos lá na sala de aula, a matemática, a história faz parte da minha bagagem cultural dessa reencarnação, que a minha consciência vai lá, às vezes tem dificuldade para achar, a gente tem que fazer um esforço danado para lembrar, mas a gente vai lá e acessa. A bagagem de outras vidas, a gente não acessa com a consciência, mas com o inconsciente. O nosso consciente vive indo lá nessa bagagem e buscando o que nós trazemos de outras vidas, que nós acumulamos de outras vidas. E quando que nós começamos a formar essa nossa bagagem? Quando que nós começamos a colocar cultura dentro dessa bagagem? Desde uma época que nós nem seres humanos éramos. Nós começamos o nosso aprendizado, segundo nos ensina a doutrina espírita, lá no reino vegetal, onde nós já desenvolvemos algum tipo de aprendizado, passamos pelo reino animal, onde nós desenvolvemos também uma série de capacidades, entramos no reino chamado hominal, não sei como vai ser dado o nome daqui a pouco, porque hoje, antes chamávamos de homem, agora não pode ser só homem, tem que lembrar que a mulher existe. Então, quando nós falamos reino hominal, daqui a pouco a gente vai ter que arrumar uma palavra também para que inclua a mulher aí também. Mas, por enquanto, é assim que nós ainda nos referimos, que é esse momento que a gente chega a essa idade espiritual que nós assumimos a forma humana, nós desenvolvemos a razão e o raciocínio, e por isso, então, nós nos diferenciamos um pouco dos nossos irmãos animais, que ainda estão nessa fase ainda da animalidade. E desde essa época, então, que nós vamos aprendendo, éramos homens e mulheres da caverna e já estávamos aprendendo e guardando conhecimento nessa bagagem. E nós guardamos até a última reencarnação que nós vivemos. Ela está lá cheia de conhecimento. Nós aprendemos muita coisa. E nessa vida nós estamos aprendendo e quando desencarnarmos, essas duas bagagens se misturam e passa a ser uma só. É a nossa bagagem cultural. Tudo que nós aprendemos está ali guardadinho. Só que a cultura é um dom dado por Deus a todos nós.
A cultura, embora tenha sido um trabalho efetuado por nós, a minha cultura foi um trabalho executado por mim, que venho aprendendo e acumulando saber. A cultura de cada um de nós aqui é trabalho de cada um de nós, mas a possibilidade de adquirir essa cultura, de adquirir conhecimento, vem de Deus. Deus nos dá a possibilidade de aprender. Deus nos dá essa faculdade de adquirir conhecimento. Então, embora o trabalho seja de cada um de nós de adquirir o conhecimento, não deixa de ser um dom de Deus. A cultura que eu consegui acumular até hoje, eu consegui porque Deus permitiu que eu acumulasse. Porque Deus me deu essa faculdade, Deus me permitiu. Então, assim, Martins Peralva comenta conosco como todos os outros dons que existem em nossas vidas, a cultura também é um dom vindo de Deus, assim como a beleza. Qual outros dons que nós temos? Vamos participar? Vamos? Dons de trabalho. De trabalho, a capacidade, a habilidade para o trabalho. Musical. Oi? Musical, artístico. Exatamente, o dom artístico, exatamente, o dom para a ciência, diversos outros dons. O dom para adquirir dinheiro, sabia que existe, que tem gente que tem esse dom? Você não tem? Pois é, eu também estou na mesma família. Eu também. Graças a Deus não estou nessa não, mas também para ganhar. Mas tem gente que tem dom para ganhar dinheiro, é impressionante como que consegue, né? Ganhar dinheiro. Tem gente que tem essa facilidade, tem uma habilidade mental para lidar com questões financeiras, e às vezes a pessoa está sem nada, daqui a pouco ela já se aprumou na vida, ela consegue fazer isso. É um dom, também é um dom conseguir o dinheiro. Tem gente que tem dom para dança, que se inclui aí no dom artístico, então são muitos, muitos dons. A cultura também. E o que é que Martins Peralva diz para a gente? Assim como esses dons muitas vezes servem de tropeço para quem o tem, a cultura também. Tem gente que é belo, é bonito, tem esse dom da beleza, e o que acontece? Se envaidece, não é verdade? E passa a se cultuar, se achando como Paulo se achava melhor de todos os outros, também se acha mais bonito e mais merecedor só porque é mais bonito do que os outros. E passam a olhar os outros. Eu sou eu porque eu sou bonito. Você não teve a mesma sorte que eu. Serve de tropeço. Muitas pessoas se perdem por causa do dom da beleza. Muitas pessoas utilizam mal os dons que trazem. Aquele dom que podia ser utilizado para o bem, para a construção, ele utiliza mal. Ele tem o dom para ganhar dinheiro, ele utiliza esse dom para dar a volta no outro. Ele não ganha pelo trabalho dele, ele tira do outro. Ele vai lá, arruma um jeito de enrolar o outro e ele tira do outro. É um dom que ele trouxe, mas não era para utilizar dessa forma. Era para utilizar de uma outra forma. O dom artístico, da mesma forma. Muitos se envaidecem e tropeçam, caem por conta disso, se utilizam mal. A inteligência de uma forma geral. O Hitler, por exemplo, qual era o dom do Hitler? Não, ele não tinha esse dom, não. O dom da palavra, da liderança. Exatamente, o dom da palavra, e ele liderava por causa da palavra. O Hitler, ainda muito jovem, foi ao cinema. Quando ele foi ao cinema, ele ouviu um discurso, e aquele discurso empolgou ele, e ele percebeu como que as outras pessoas se empolgaram também. Foi quando ele percebeu, olha o que a palavra é capaz de fazer. A partir desse dia ele passou a se dedicar. E ele então dominou todo um exército, todo um país, e fez o que fez, infelizmente utilizando mal aquele dom que ele descobriu e que ele trabalhou. Ele não tinha o dom da maldade, ele tinha o dom da palavra, ele tinha o dom de... Você usou a palavra liderança, obrigado novamente, de liderança. Esse era o dom dele. Utilizou mal o dom, porque ele se encaminhou para um lado triste. As pessoas, né? Quantas pessoas inteligentes. Nós temos aí médicos
maravilhosos. Aí vão lá, utilizam o dom que tem para ceifar a vida, lá se dedicando ao aborto. Desculpa se alguém aqui defende o aborto. Eu, seguindo os ensinamentos da doutrina espírita, acho que não é o caminho, mas tem muitos que vão lá e se dedicam a isso. E a outras coisas, as experiências, como nós tivemos na época lá, né, da Segunda Guerra, né, experiências cruéis com os judeus, né, utilizando aquele dom de uma forma terrível, né, causando a dor, o sofrimento, matando, levando ao extermínio. Então, o dom é uma ferramenta, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, me fugiu o nome do Espírito que escreve essa página, mas ele nos dá o seguinte exemplo: é aquele chefe, aquele senhor que dá uma enxada para que o seu servo trabalhe. Esse servo recebeu uma ferramenta para ir lá e cultivar o solo, mas esse servo pega essa ferramenta, transforma numa arma e mata alguém ou o seu próprio senhor. Quer dizer, o senhor deu uma ferramenta para ser utilizada com um determinado fim. Agora, se a gente quer transformar em uma arma, é livre-arbítrio nosso. Então, nós recebemos os dons como ferramenta. Agora, se nós vamos transformar essa ferramenta numa arma e voltada para o nosso irmão ou para o próprio Deus, já é livre-arbítrio de cada um de nós. E justamente porque os espíritos dizem que nós costumamos utilizar mal esses nossos dons. Por que a gente pega ferramentas tão preciosas, ferramentas tão maravilhosas, que poderiam nos elevar e trazer o bem para a humanidade, e aniquilamos a humanidade e com isso nos aniquilamos também? Por que nós utilizamos mal? Alguém se lembra? Não, né? Vou dar uma ajuda para vocês. Não devia, mas vou. Porque nós, como espíritos, nós precisamos desenvolver a cultura, o conhecimento, não é verdade? Mas qual outra coisa que nós precisamos desenvolver? Moral. A moral. Isso aqui precisa... Eu não sei desenhar balança, não vou me arriscar, não. Isso aqui precisa estar equilibrado numa balança. Todas as vezes que a gente se dedica extremamente, por exemplo, à cultura, deixando então a cultura tomar mais peso, tomar conta de nós, nos esquecendo da moralidade, a tendência é nós utilizarmos mal essa cultura. Porque ela vai alimentar dentro de nós alguns sentimentos, algumas sementinhas que nós trazemos, que ainda está lá dentro de nós, talvez adormecida, e que essa cultura vai irrigar, e que o nosso pensamento vai permitir. Então nós temos lá a vaidade, está lá apagadinha, nasci feio, nasci pobre, não tenho conhecimento nenhum, não tenho razão para ser vaidoso. Então, mas a sementinha está lá. A partir do momento que eu vou ganhando cultura e que eu vou me destacando, essa sementinha começa a brotar, começa a crescer, e no momento então que eu adquiro um determinado degrau, uma determinada altura, a vaidade toma conta. Porque eu fui ao longo desse tempo irrigando, deixando essa sementinha crescer e tomar conta de mim. Quais são as outras sementes que nós, como espíritos imperfeitos, ainda temos? Orgulho. Tem gente que tem. Eu já fugi dessa há muito tempo. Qual outra? Egoísmo. Você tem? Eu também não sei mais o que é isso, não. Orgulho, egoísmo, vaidade, ambição. Mas qual? A gente não gosta nem de falar, né? Eu ainda fui falar assim, senão agora vai falar que eu tenho, ficou todo mundo quietinho, né? Estou brincando, é lógico, todos nós temos esses sentimentos ainda que nos prende à inferioridade. Todos nós temos. E todas as vezes que nós vamos crescendo materialmente, que nós vamos crescendo culturalmente, sem desenvolvermos o lado moral,
a tendência dessas sementes é se desenvolver dentro de nós. Ela cresce e quando a gente vê, ela já tomou conta. Você vê, às vezes, uma pessoa que está financeiramente mal, ela está pobre. Ela anda de cabeça baixa. Ela ganha dinheiro. No instantinho, né? Isso aqui, né? Parece que a coluna repuxa. No instantinho ela levanta a cabeça. O que é que mudou? Porque na realidade ela estava meio cabeça baixa porque estava sentindo vergonha da posição dela. Por isso que ela andava de cabeça baixa. Não era humildade, não. Era vergonha. Quando ela não tinha mais motivo para se envergonhar, né? O nariz vai lá para cima. Porque nós ainda carregamos isso dentro de nós. Para que isso não aconteça, o que nós precisamos fazer? O que a gente faz para uma planta que a gente não quer que cresça, não crescer? Poda é uma boa ideia. Não irrigar. Quando a gente não quer que ela nasça, não dê água a ela. Não irrigue, ela morre, ela não cresce. Para ela crescer, ela precisa ter luz e água. Ela precisa ser irrigada e precisa ter luminosidade. Só assim que ela cresce. Por que esses sentimentos inferiores crescem dentro de nós? Porque nós damos luz e irrigamos essas sementes. É por isso que elas crescem. Se nós estivéssemos dispostos a não deixar crescer, nós não permitiríamos que a luz alcançasse até ela e não irrigaríamos. Ela não cresceria. Por causa disso, que nós não executamos o nosso trabalho, que é a necessidade de podar. Mas quem poda somos nós? Na grande maioria das vezes, não. É a espiritualidade. A espiritualidade que poda a gente. Eu saí de casa, venho a pé, eu moro aqui perto, aproveito para vir em oração. Pelo amor de Deus, Espírito, vão comigo, me ajuda, me acompanhe. Comecei a fazer minha oração. Mentalmente, evidentemente, para os outros não acharem que eu estou falando sozinho na rua. Aí, eu lá pensando, orando, Deus, permita que os espíritos me utilizem e que eu empreste a minha voz. E quando eu falei empreste a minha voz, ela não é sua. Olha a podada aí, ó. Ela não é sua. Deus que te deu, ela é de Deus. É um dom que a gente tem emprestado, ela não é minha. E continuou. Você vai emprestar sim, mas saiba que você está emprestando o que não é seu. Ela não é sua. Olha a podada. Olha eu irrigando a sementinha da vaidade que eu empreste a minha voz, né? Eu já estou me colocando num pedestal sem que eu perceba. É necessário que eles podem. Eu fiquei feliz da vida, porque se eles fizeram isso é porque eu já estou alcançando uma maturidadezinha para ouvir isso. Porque às vezes, se a gente não tiver a maturidade, a gente ainda não pode ser dito. Por isso que muitas vezes nós somos podados. Aquele dom que a gente tinha desaparece. E aquele que tem o dom da música, por exemplo, que aparece um problema de garganta e a voz cadê? Ó, podou. É aquela dançarina, né, do balé que de repente cai e quebra a perna. Podou. Não estava indo por um bom caminho. E nós devemos agradecer quando Deus permite que isso seja podado, para a gente não fazer um mal pior. Então, Martins Peralva, nesse livro, nessa página, e esse espírito, que eu esqueci o nome lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Oi? Não é Lázaro, não. Se eu não me engano, é Fênelon, mas eu não tenho certeza. Eles nos dizem, então, que muitos de nós somos podados nesses dons para que a gente não faça mal pior. Então, eles relatam que muitos espíritos que têm o dom, que têm uma bagagem de inteligência enorme, sabe daquela bagagem que eu falei de outras vidas, que é só o nosso inconsciente que acessa? Espíritos que têm uma bagagem enorme, mas que reencarnam com uma debilidade mental. Essa inteligência nem pelo inconsciente se manifesta, porque foi podado, foi desligado pelo cérebro para que ele não utilize essa sua inteligência, porque em outra situação ele utilizou mal. Vejam bem, ele não perde, ele continua sendo proprietário daquela bagagem,
ele continua sendo dono de tudo aquilo daquele conhecimento, porque foi trabalho dele, mas ele fica impedido de acessar. Foi mais ou menos o que o Collor fez com o dinheiro do povo. Todo mundo tinha dinheiro no banco, mas bloqueado, ninguém podia botar a mão. É mais ou menos isso, ó. Tá aqui, é seu, mas você não vai mexer, não. Porque nós utilizamos mal. E muitos de nós reencarnamos e viemos sem os dons, e eu fico, por que eu não canto, né? Adoraria ter o dom da música, de cantar, acho tão bonito. Por quê? Aí eu fico olhando, gente, qual é o dom que eu tenho? Procuro, não acho nenhum. Falei, Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, pelo contrário, ele se lembrou de você e tirou, que é para você parar de falar besteira, fazer besteira. Então ele não esqueceu, não, ele se lembrou. Por isso que ele não me permitiu nascer com esses dons, porque senão certamente eu estaria fazendo besteira aí afora. Então os Espíritos nos ensinam que todos nós aqui temos uma bagagem de conhecimento grande, mas que muitos de nós não conseguimos acessar essa bagagem porque nós ainda não desenvolvemos a nossa moralidade para utilizar bem aquilo que nós já adquirimos. E muitos de nós hoje não conseguimos aumentar essa bagagem cultural, essa bagagem de conhecimento nossa, porque nós ainda não sabemos utilizar o que já aprendemos, por que vamos querer mais? Tem gente que fala, eu queria a beça ler, mas eu abro o livro e me dá um sono que eu não consigo passar da primeira página. Não é verdade? Tem gente que tem uma dificuldade danada para ler. Olha aí a dificuldade aí. Não vai ler para quê? Tudo que você lê, você usa mal, então essa reencarnação está freada, o freio de mão está puxado. Eu queria fazer uma faculdade, queria estudar, fiz de tudo na vida, não consegui. Por quê? Está na hora de você frear seu desenvolvimento cultural. É preciso que você se dedique agora ao desenvolvimento moral. Os Espíritos nos dizem isso. Muitas vezes é preciso que um determinado dom seja retirado para que o outro se desenvolva. Você já percebe as pessoas que têm dificuldade de visão, que perdem a vista? Como é que a audição fica aguçada? Ela precisa perder um sentido para que o outro se aguce. A pessoa às vezes sabe quem está chegando pelo andar, escuta os passos e não enxerga nada. Porque sem a visão, a audição se desenvolveu. Às vezes a gente precisa ficar sem o intelecto para que a moral se desenvolva. E aí então nós nascemos em regiões onde a cultura ainda não chegou, onde as escolas ainda não se desenvolveram, onde os professores ainda não têm recursos, justamente porque a gente precisa viver ainda sem acesso à cultura, ao desenvolvimento, para que o sentimento moral se desenvolva dentro de nós. Para que então a gente fique equilibrado nessa balança e passe a utilizar bem aquilo que nós já temos. E como que nós desenvolvemos esse nosso processo moral? Como que isso chega até nós? Ou como que nós alcançamos essa possibilidade de desenvolver o nosso lado moral? Todo mundo sabe, mas todo mundo quietinho. Qual o principal instrumento que nos leva a isso? Vocês lembram? Tenho aqui certeza que todo mundo conhece. Um negocinho que nos visita sempre. Vocês sabem o que é isso? Sabem, né? Ó. Infelizmente, nós ainda atendemos a esses recursos, à dor e ao sofrimento. Saulo atendeu a um chamado, mas foi um chamado direto de Jesus, ali a presença de Jesus. Por quê? Porque ele tinha cultura e dentro dele existia amor, só que estava completamente encoberto pela vaidade. É quando ele nos diz, lá na carta de Paulo,
capítulo 8, versículo 32, se minha memória... Não, versículo 2, se eu não me engano, se a memória não está falhando. O saber incha, é o que ele se sentia. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele estava falando dele, do que ele conhecia. O saber dele o inchava, e ele diz, mas o amor edifica. E que amor é esse? Foi aquele amor que ele experimentou nas palavras do Cristo. Aquele que Jesus era puro amor, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus que criou, né, nosso planeta, que recebeu todos nós. Olha a estatura. Ele tem a humildade de chegar para Saulo e fazer uma pergunta com toda a humildade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se fosse outro, que faria? Um soco de cima para baixo, exterminava ele ali, acabou. Você está me perseguindo, eu acabei com você. Mas Jesus não exterminava ninguém. Ele ganhava a todos com amor. Então ele sabia o que estava dizendo. O conhecimento incha, nos torna soberbos. Só o amor é capaz de nos edificar. Ele soube aproveitar aquela oportunidade. Nós, muitos de nós, infelizmente, ainda atendemos a esses chamados. Nós só nos rendemos quando a dor nos visita. Quando o sofrimento bate à nossa porta, é que a gente então solta, a gente arreia os pesos, a gente tira essa couraça, essa máscara que a gente carrega. A gente poderia passar por esse momento de transformação de uma forma diferente. Jesus nos chama todos os dias, de todas as formas. A gente abre a janela da casa da gente de manhã, está amanhecendo um dia maravilhoso, um sol espetacular, a natureza está ali transbordando de alegria, de amor. E o que a gente faz? Vai lá na janela com uma raiva danada, puxa a cortina que a gente quase arranca. Fecha a cortina porque a gente não quer que o sol chegue naquela hora. Por que o sol vai chegar agora às 8 da manhã para me acordar? E a gente então já recebe o sol dessa forma. Se o passarinho canta, meu amigo, vem cantar justamente na minha janela para me despertar. Mas que inferno! Não é assim que a gente faz, que a gente recebe o que Deus nos envia? Geralmente é esse o nosso estado de espírito. A gente está cheio de ódio, a gente está cheio de amargura, a gente está cheio de coisas ruins. Então, já que a gente está nesse estado, é preciso primeiro lapidar. Primeiro é preciso fazer com que você tire de dentro de você toda essa carga negativa, tudo isso que você acumulou dentro de você. Quem faz esse trabalho é o cinzel, é a talhadeira da dor e do sofrimento. Vai lá nos minando até que o momento da dor e do sofrimento nos vence. Aí a gente se entrega. Quando a gente se entrega, a espiritualidade nos abraça, nos mostra que Deus está presente, que Jesus nos ama, aguardando pela nossa iniciativa de transformação. De forma que todos nós hoje já temos oportunidade de viver e de nos transformarmos pelo amor, pela alegria, pelas bênçãos. Nós já poderíamos não estar mais dependendo da dor e dos sofrimentos. Mas existe um sentimento dentro de nós chamado orgulho, que não nos deixa ainda. E a gente vem à casa espírita, a gente vem em busca de algo para nos acrescentar. Eu vou lá ouvir uma palestra porque eu quero aprender. Eu vou lá tomar um passe porque eu quero receber vibrações positivas. Hoje eu vou num templo budista porque eu quero meditar. Maravilhoso, espetacular. Eu vou num outro lugar, vou assistir uma missa, quero ouvir o padre falando. Excelente, espetacular. Vou no terreiro tomar um passe com o preto velho. Maravilhoso. O caminho que cada um escolhe, mas quantos de nós estamos dispostos a, antes de receber, tirar o que a gente traz dentro de si?
Muito poucos de nós. A gente quer que a espiritualidade... Verinha, não vou botar vibração negativa não, tá? Fica calmo. Eu rezei antes de sair de casa. Aliás, rezei vindo também. A gente quer que a espiritualidade venha e nos encha de vibrações. Mas eu esvaziei antes o pote para que elas entrem. Eu larguei pela rua o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, ou ela continua aqui? O copo então está cheio. Se ele está cheio, como é que a água vai ser posta? Outra água vai ser posta. É preciso antes esvaziar, com licença. Oi? Exatamente. Antes de receber, a gente precisa descarregar. A gente precisa tirar. Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos permite isso. Só que é difícil, né? Às vezes a gente abre o guarda-roupa, tá cheio de roupa. Eu queria comprar roupa nova, comprei. Não tem onde guardar. Vou tirar a roupa velha. Ah, não, mas essa aqui ainda dá para usar. Essa aqui, ah, não, essa aqui foi fulano que me deu. Ah, essa aqui não, essa aqui eu comprei quando eu viajei. A gente não abre mão, mas quer colocar mais roupa nova. Aí o que a gente faz? Aumenta o guarda-roupa, né? Incha, foi o que Paulo disse. Incha. Nós vivemos inchados materialmente, porque nós não abrimos mão das coisas materiais, muito menos das coisas espirituais. O que você falou para mim, eu não esqueço não. Está pensando o quê? Está guardado aqui? Não esqueço não. Não. O que ele falou, o que ele fez para mim é ruim, eu vou morrer, mas levo comigo, não esqueço. Né? Mas quero vibração positiva quando sento para tomar o passe. Né? Como que vai caber? Não cabe, gente. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade que diz. Nós precisamos nos livrar desses sentimentos, melhor dizendo, permitir que eles se vão, porque eles se vão se nós permitirmos. Eles só não vão embora, essa mágoa não vai embora, ela quer ir, você que não está deixando. Esse ressentimento não me larga, mentira, você que não está largando ele. Se a gente deixar, eles somem, eles desaparecem, mas a gente não larga, assim como a gente não larga as coisas materiais, a gente não doa, a gente não abre mão. Enquanto a gente está com isso, a espiritualidade não pode agir em nós, então vai aparecer um determinado momento para fazer com que ela saia de dentro de nós. Então a espiritualidade nos alerta. Tudo o que nós aprendemos, tudo, em qualquer lugar, é uma permissão de Deus, como uma contribuição para a sua vida, para que você se edifique e não enche. Quando você receber alguma coisa, é para você se edificar e não se inchar com ela. É para você utilizar como uma ferramenta de construção na sua vida, fazendo bem para o próximo. É assim que a gente se edifica. Eu trabalho fazendo bem para o próximo. Quando eu faço bem para o próximo, eu me edifico. Esse é o processo, essa é a lei natural que Deus criou e nós não temos como ser contra. Todas as vezes que somos contra, nós sentimos efeito. E é por isso que nós adoecemos, é por isso que nós sofremos, é por isso que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, se já poderíamos estar melhores. Os Espíritos então nos convidam a abandonarmos todo tipo de sentimento ainda inferior. Deixa que eles vão embora, para que abra espaço para que Deus, Jesus, possa falar para nós e nós tenhamos então esse vaso, esse pote capaz de receber, porque senão bate e sai porque está cheio. A partir do momento que nós começarmos a direcionar para o bem tudo que recebemos, mais ainda receberemos, porque a quem tem, será dado. A quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será retirado. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e muito obrigado aos bons espíritos que colaboraram comigo, porque senão eu era perdido. Um abraço a todos vocês. Muito bom, né? Sempre muito bom ouvir nosso irmão Sérgio. Deus o abençoe. E agora vamos agradecer, né, por essa noite abençoada que estamos tendo.
Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, elevamos nossos sentimentos, nossos pensamentos até o Senhor. Com toda a gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós há tanto tempo. Obrigado pelas palavras que nos foram trazidas hoje. Obrigado, Mestre, por permitir essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos ampara, nos socorre, nos consola, nos orienta e que às vezes nos puxa a orelha para nos manter no caminho que precisamos trilhar para o nosso próprio bem. Senhor Jesus, abençoa esta casa, abençoa os irmãos que aqui estiveram, abençoa também aqueles que não puderam vir. Olha por todos nós, nossos amigos, nossos parentes, nossos entes amados. E assim, Mestre Jesus, em teu bendito nome, em nome da espiritualidade desta casa, acima de tudo, em nome do Pai Eterno, pedimos permissão para dar por encerrado o trabalho de estudo dessa noite e por iniciado o trabalho de passes que se inicia. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus.